Hello. E aí, galera? Olá, professor. Tranquilidade, Matheus? Sempre. Pois tem umas coisas lá para você, viu, Matheus? Tô certo. Você chegou a dar uma olhada ou não? Quando eu falou, minha mãe tinha me mandado ir dormir. Tranquilo. Beleza. Depois você passa por lá e dá uma Ô, olhada no professor, que fez de material. atividade aquela ali no CPB, fez? Que o quê? Que o Que quê? nada não, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Professor, você botou um monte de exercício lá no CPB. Exercício é exercício. Eu falei isso na última aula. Tô, Pedro, eu cansa... achava que ia ter Kahoot. Tô cansado de fazer exercício. Aí é outra coisa, pô. Eu entendo você. Tá cansado? Não faz. Beleza? Mas a gente está chegando aí perto do período de prova, né? Então eu já lancei bem antes os exercícios aí disponíveis para você ir se organizando. Leão, porque não lançou um só, porque vocês pediram. Não lança uma lista com 50, 63 mil questões lá e gabarito, não. Agora lança as atividades e não precisa postar mais o gabarito. Pronto, eu estou cumprindo, gente. Vamos seguir. Domínio do Cerrado. Tranquilo? Domínio do Cerrado, e a gente entra com domínio do Cerrado, depois Caatinga, e a gente segue aí com domínios morfoclimáticos. Já vimos domínios da Amazônia, estamos agora no centro do Brasil, com domínio do Cerrado. Esse domínio do Cerrado, a gente já entende que se é no centro do Brasil, tem uma região de altiplano, uma região mais alta, que a gente vai chamar isso de Planalto, tá bom? Então, vai pegar Mato Grosso, vai pegar uma parte aí da região norte, uma parte da região nordeste e uma parte da região sudeste. Então, centro-oeste, norte, nordeste e sudeste. Então, essa região inteira aí eu tenho um domínio do Cerrado. Se eu tenho uma região mais elevada, significa que a vegetação ela vai começar a diminuir de tamanho, o seu porte, tá bom? Quanto mais alto o lugar, mais frio vai ser, então a vegetação vai se adaptar, ela vai diminuir o seu porte. Se eu saio da região amazônica e tenho aquela variedade de vegetações, começa também a diminuir essa variedade de vegetação. Se do outro lado eu observo a caatinga lá no nordeste do nordeste brasileiro, estou comparando aí com o centro, tá bom? No nordeste do nordeste brasileiro, eu entendo que aquela região ela é mais quente e mais seca. Então, a partir do momento que eu me aproximo dessa região, então a variação de vegetal vai mudar, óbvio, indo aí para uma região mais seca e mais quente. Então, a característica do vegetal é de apresentar espinhos, tá bom? Professor, Oi. os cerrados são os que ficam mais próximos dos... me esqueci. Uma coisa da divisão. Área de transição, bem. O Cerrado ele fica no centro do Brasil. E o Cerrado ele é cercado de áreas de transição. Beleza? Então, vai ter, já que eu estou lhe dizendo que está no centro do Brasil e ele é cercado de área de transição, ele vai fazer transição aí com a região da Amazônia, com a região do Pantanal, se você for falar de bioma do Pantanal, também vai fazer transição com a área do Sul, área do Sudeste, área da Caatinga e área aí da região Mamelonares, né? De Mares e Morro. Então, vai fazer transição com todas essas regiões. Então, eu vou encontrar cerrado na região norte, vou encontrar cerrado na região nordeste, vou encontrar cerrado na região centro-oeste e vou encontrar cerrado na região sudeste. Então, todo o centro do Brasil, eu vou encontrar o cerrado. Tranquilo? Então, por isso que é importante para a gente estudar cerrado, ainda mais para o NEB. O NEB e Enem. Esses últimos anos não caiu nada disso, mas o NEB sempre cai. A questão do cerrado, áreas de transição, zona da mata, agreste, sertão baiano e essas regiões aí que compreendem o cerrado brasileiro. Então, a título de aparência, a gente já entende de que essa vegetação ela é diferente da caatinga, diferente da região norte da Amazônia, né? Também ela não vai ter árvores de grande porte, como a gente encontra aí na região sul, certo? Não vai estar tão inundado, por quê? Porque eu estou na região mais alta. Então, perceba que o Cerrado é um domínio geoeconômico localizado, característico do centro do Brasil.
apresenta o quê? Terrenos cristalinos. Quando fala em terrenos cristalinos, a gente precisa entender de que isso é escudo cristalino. Então, se é um escudo cristalino, entendam que era a região mais elevada, se desgastou, se desgastou, se desgastou. Então, eu cheguei na região onde eu vou encontrar muitos minerais, ok? Então, esses minerais, material precioso aí, fruto de extração de minério em toda essa região. Ouro, prata, diamante, diversos minérios aí, preciosos e também não preciosos. Se essa região é uma região que sofreu um desgaste, significa que ela também vai ter sedimento nas regiões mais baixas. Então, ao redor dessa região mais elevada, eu vou encontrar diversos sedimentos, oriundo do intemperismo químico e do intemperismo físico, também agentes biológicos e muito da ação antrópica. Muito da ação antrópica por conta da extração dos minérios aí. Abrange não somente a maior parte da região centro-oeste, mas também nós vamos ter trecho de Minas Gerais, ok? Parte ocidental da Bahia, como eu acabei de falar, sul do Maranhão e Piauí. Nesse domínio predominam os solos pobres e bastante ácidos. Percebam que a gente tem um processo de temperismo físico aí. Ácidos. Ácido. Árido. Perceba que a gente vai encontrar uma maior acidez nisso, porque se eu vou ter intemperismo físico dentro do processo, vai ter a quebra desta rocha, e se essa rocha ela vai ficar exposta ao solo, então vai gerar uma acidez e a gente precisa fazer a calagem, ou seja, eu vou começar a usar calcário nessa região, certo? E usando calcário nessa região é justamente para que eu consiga fazer o cultivo de algum plantio aí. E como esses solos são ácidos, a vegetação vai absorver essa acidez. A gente vai perceber árvores com troncos com uma casca grossa, certo? Que vai proteger esse vegetal. E essas árvores não são grande porte. São galhos retorcidos, esparsas, uma distante da outra, como você já começa a ver aí. Você vê muita grama, certo? Gramíneas vão estar crescendo aí. Mas as árvores, elas são mais arbustos e as que ganham um grande porte, elas não são comparadas como a Mata Atlântica, nem comparada com a floresta amazônica. Então, precisa fazer essa inserção de calcário aí para que haja o plantio. Eu pedi lá no primeiro ano para que você perguntasse ao professor de Química como é esse processo de calagem do solo. Muito nessa região, muitos agricultores dessa região acabam vindo para o Nordeste, compram a terra aqui, terra mesmo da região, aí, principalmente da Caatinga, do sertão baiano, que é um solo fértil, compram essa terra, você vê isso muito na BR-116, na saída pedagógica, eu sempre mostro, olha aí os caminhões levando a terra aqui da Bahia para a região do Cerrado, porque é uma forma de compensar aí a fertilidade do solo. Além de fazer a calagem, eles levam de muita terra daqui desta região, Nordeste, e principalmente sertão e semiárido baiano, e levam para essas regiões para poder fazer um plantio, porque primeiro eles tiram a vegetação, que é essa vegetação de cerrado, e expõem o solo. Aí vão ampliar o processo de temperismo. Depois é que eles vão fazer a agricultura e pecuária, mas para fazer esse plantio eles precisam fazer a calagem do solo, que é a correção do pH desse solo, que é muito ácido, tá bom? Então percebam que para ter essa fertilidade aí nessa região, a não ser do sul, lá na região mais próxima do sudeste, aí você já vai encontrar a região de terra roxa, que a gente sabe é um solo fértil, tá bom? Com muito humus, o horizonte O aí é predominante. Então, toda essa região aí, ó, o sul do Maranhão, Tocantins inteiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, entende? Então, essa região inteira aí, a Bahia e o oeste da Bahia, agora o extremo oeste da Bahia. Porque lembre-se que a Bahia aí, ela tem um divisor. O divisor é o Rio São Francisco. Então, o centro ali do Rio São Francisco, o oeste baiano, é super quente. E lembre-se que na Bahia, quando a gente for estudar um pouco mais aí a geografia da Bahia, eu apresento para vocês o relevo, as características da Bahia, tipo de vegetação da Bahia, os biomas aqui presentes, o microbioma dentro da Bahia. A gente percebe que na Bahia, no centro da Bahia, a gente também tem a região altiplana, que vai acontecer a mesma coisa. Se a região ela é mais elevada, perceba aí que eu vou encontrar uma região de planalto, nessas regiões vai ocorrer a chuva orográfica.
que vem através dos rios voadores para o centro do Brasil. Então, a chuva orográfica vai acontecer aí na parte do sopé da montanha. Então, a parte mais baixa terá uma vegetação mais ampla, mas nada comparado à Mata Atlântica, nem comparado à região aí da floresta amazônica. Então, vou encontrar muitas gramíneas, uma variedade de espécies, mas que não chega às regiões de floresta, tá bom? Densidade hidrográfica é baixa. Lembre-se, a precipitação através de chuvas orográficas, e aí predominantemente nesta região, nós vamos ter continentalidade. E qual é a característica da continentalidade? A secura, a ausência de água. Quando tem precipitação, vai abastecer, e se a região é elevada, vai chover ali, e essa região elevada praticamente ele é o divisor de água. Então, se chover nessa parte aqui, a água vai escorrer e vai voltar. Se chover do outro lado, então chove aqui. Então, é o divisor de água das bacias hidrográficas. Bacia do São Francisco, do Tocantins, a bacia amazônica também, bacia do leste ocidental. Então, todas as bacias hidrográficas que abastecem o Brasil, até a do sul aí, elas têm como divisor de águas essa região. Então, a região mais alta, então vai chover, chuva orográfica, e acaba acumulando esta água. Agora, muito dessa região formam aí cavernas, e nas cavernas, com o processo de intemperismo químico, água mole, pedra dura, tanto bate até que faz intemperismo químico, lá, nessas regiões, você vai encontrar muitas cavernas com muitos lagos interiores. Entende? Então, a gente acaba encontrando cachoeiras, lagos interiores, algumas cavernas aí, com formações lacustres, também aquíferos nessas regiões, tá bom? Mas lembra-se que é por conta de ser um divisor de água. Aí estão as nascentes dos rios, principalmente o Rio São Francisco, tem a sua nascente aí. Tá bom? Vegetação, a gente entende que essa vegetação ela vai ser mais ampla a partir do momento que a gente se aproxima aí da região amazônica, certo? E ela vai ser menor a partir do momento que a gente segue para o centro do Brasil. Bom, do ponto de vista, a gente já falou sobre isso. Mas o que eu queria colocar para vocês aqui é que o cerrado brasileiro ele é comparado com a savana africana. Óbvio que a savana africana você percebe muito mais pasto do que variação de vegetação, a mesma vegetação, mas variado dependendo do lugar, tá bom? Por quê? Porque aqui a gente tem proximidade com a floresta amazônica, proximidade com a caatinga, como eu já falei, com a Mata Atlântica. Então, tem essas variações aí. Quando a gente chegar na África, é muito maior essa região de savana, e a gente não tem uma variação. A floresta do Congo, por exemplo, na África, é pequenininha, não é como a floresta amazônica aqui. E a região do Sahel, na África, é uma região de transição entre o deserto e a savana. Então, será muito diferente do que a gente encontra aqui na Caatinga. Entenda que aqui nós vamos ter um mosaico do cerrado. Se eu estou me aproximando da floresta amazônica, significa que tem uma maior presença de água. Então, a vegetação aí ela será mais robusta. Se eu afasto desta região, consequentemente, a vegetação vai alterar. E é justamente isso aí que a gente vai encontrar. Nós vamos encontrar campos limpos, campos sujos, cerrados, cerradão. Então, tem as características aí. Vamos entender isso aqui? Predominância de gramíneas. Então, os campos limpos é quando eu vejo aquela região que é praticamente um pasto, gramas, ok? Que alguns vão chamar de mato. Ah, só tem mato. A gente entende isso como gramíneas, tá bom? A partir do momento que eu já vou chegando numa região que tem uma predominância maior, que o solo é propício para aquele vegetal crescer, eu já vou começar a encontrar arbustos. Mas aí eu vou chamar isso de campo sujo, quando tem arbustos e gramíneas. Arbustos e gramíneas. Não são árvores, são arbustos. Árvore num porte menor. Já campos de cerrados, eu vou encontrar predominância de arbustos, ou seja, então estou saindo da região de gramíneas, e eu já começo a encontrar arbustos, estou me aproximando da região que vai chover mais, então vai ser mais predominante arbustos do que gramíneas. Esses arbustos começam a crescer um pouco mais, então significa que tem mais água nessa região.
certo? Então, você consegue compreender que há uma variação a partir do momento que vai encontrar mais águas. E os cerradões, que aí eu vou ter bosques, eu vou encontrar árvores esparsas, não é como a floresta amazônica, você entra tudo fechado, não. Uma árvore aqui, uma outra bem distante, uma outra, e aí eu encontro essa variação, vou chamar de cerradões. Bosque com copas que se tocam e criam sombra, nos quais extratos herbáceos arbustivos e são rarefeitos. Ao longo das margens dos rios, onde a umidade do solo é maior, ocorre as matas de galerias. Então, se eu tenho uma maior umidade, se eu tenho mais composto orgânico, mais próximo do rio, colado ao rio, na margem do rio, a gente vai chamar isso de mata de galeria. Olha aí, regiões de gramíneas, certo? Arbustos, e aí eu encontro lá mais à frente uma região onde eu vou encontrar mais arbustos, mas perceba que dá para você caminhar tranquilamente. E ao fundo, a gente encontra essas regiões mais altiplanas, mais elevadas. E justamente ali vai ocorrer a precipitação. Então, se eu sou desbravador, aventureiro e quero encontrar água, eu tenho que ir em direção onde eu encontro maior vegetação. Tá bom? Eu estou correndo demais ou tá fácil até aí? Para mim tá normal. Pronto. Então, observando uma forma mais próxima, né? Como estava naquela imagem ali, ó, eu vou encontrar sempre as regiões de gramíneas, onde eu vou encontrar uma vegetação de arbustos mais ralo, e a partir do momento que eu vou para a região que tem mais água, olha o que vai acontecer. Essa vegetação começa a crescer. A partir do momento que eu sigo para a região mais elevada, o que é que acontece com o vegetal? Tende o vegetal a se adaptar a essas regiões. Então, eu vou encontrar uma vegetação mais rala, mais rasteira. Do outro lado, lembre-se que se tem uma região mais elevada, vai ocorrer chuva orográfica, tá bom? Então, perceba que aí, a partir do momento que eu vou me distanciando disso, indo para uma região mais ao sul, aí a característica vai ficar mais predominante. Lembre-se de que ao sul do Brasil, eu estou indo para uma região temperada. Então, indo para a região temperada, consequentemente, esse tipo de vegetação vai alterar, tá bom? Então, indo mais aqui para a região equatorial, ó, indo para a região mais equatorial. Aqui eu estou mais ao centro, aí eu encontro Cerradão, tá bom? Campo sujo, campo limpo, certo? Então, eu estou aqui dentro desta região. Então, este esqueminha aqui do bioma cerrado, ele facilita muito a nossa vida para entender a sua dimensão mais ampla e a dimensão mais restrita, tá bom? Aqui uma foto em preto e branco. Pô, nas regiões mais elevadas eu vou encontrar rochas, certo? As regiões, quando eu sigo aí para a região equatorial, essa vegetação começa a ficar mais densa. Então, perceba que gramíneas mais ao centro e a vegetação ela começa a ficar mais esparsa, uma distante da outra. Perceba que a vegetação com galhos retorcidos, muitas vezes tem uma inclinação em busca da região onde tem mais altas raízes, elas fazem esse processo. Observe que aqui já tem ação antrópica, então, se tem ação antrópica, com certeza vai ocorrer aí a retirada do vegetal, expondo o solo, consequentemente, a ideia é ficar como isso aqui, ó, como um campo limpo, certo? E aí, a vegetação, como ela se apresenta, ó, aqui eu já tenho um bosque, mas como houve a ação antrópica, foi retirada dessa vegetação para fazer um plantio aí, e aí precisa fazer a calagem do solo. Tranquilo? Deixa eu abrir aqui, parar essa projeção aqui, e abrir o meu celular. Para que do celular a gente conseguir ver aqui, ter uma ideia, né? De como acontece isso. Pronto, ó. O que foi que eu fiz aqui? Vi no mapa do Brasil, certo?
e busquei aí as terras indígenas. Tranquilo? Eu estou aí no Google Earth. Fácil, né? Então, lá no Google Earth, eu busquei as terras indígenas. E perceba que aqui é o centro do Brasil. Eu vou encontrar as regiões de Cerrado. Vamos escolher uma dessas aí. Tá entendendo que essa região que não tem vegetação é o Cerrado na parte mais elevada. Ok? A parte mais elevada. Então, como eu falei, é o divisor de águas aí no centro. Ó. Tá vendo aí? A gente já consegue entender aqui a formação de um rio. Clico aqui no bonequinho e ele vai me dar essa disposição aí. Ó. Vamos clicar aqui próximo do rio. Se eu sei que é próximo do rio, a tendência é ter uma vegetação presente. Mas se essa mesmo próximo do rio, onde é mais elevado, olha o que acontece aqui. Você já está vendo a ação antrópica. Então, o ser humano presente aqui, ó, próximo à margem do rio, ou perdão, próximo, nas regiões mais elevadas, olha lá a região do Planalto Central. Então, nessa região vai chover lá naquela região mais elevada, chuva orográfica. E eu vou me afastando disso, a vegetação como ela fica. Essa vegetação não está morta, ela está adaptada a essa região aí mais seca. Por que que ela é mais seca? Vou voltar um pouquinho só para ver onde é o lugar. Pronto, voltei. Olha na placa aqui. Junco. Olha o nome. Então, essa região aqui, ela é mais elevada, ela é mais seca. Então, o processo de precipitação está ocorrendo lá, ó, naquilo que a gente chama de chapadões. Toda essa região, lá no fundo. Chuva orográfica. Olha o processo de intemperismo aí, ó. Intemperismo físico, a rocha quebrada em seixos. Então, a gente já consegue perceber a exposição do solo e a alta temperatura aí o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Como é a região mais elevada, o que vai acontecer durante o dia, alta temperatura, durante a noite, baixa temperatura. Então, essa rocha ela se expande, depois ela volta ao seu tamanho normal e ela vai se quebrando, se quebrando. Você percebe que a rocha ela não tem um formato circular. Se ela não tem um formato circular, significa que não tem água presente ali, porque é a água que quebra essas arestas, transformando essa rocha aí numa rocha formato circular. Entende? Então, quando você chega, por exemplo, no sertão baiano, e encontra rochas enormes com formato circular, significa que ali foi um lago ou foi um rio antes e houve o processo aí de desertificação. Saindo deste daqui, ó, a região como é. Tá vendo a exposição do solo à margem aí do rio? Aqui deve ser aqui é uma cidade, tá vendo a cidade como é? Exposição completa do solo. Olha como era essa região, onde você está vendo verde aí, é como era toda essa região antes do ser humano chegar. Então, o ser humano chegou, você já percebe aí a exposição do solo, o vegetal ele se adapta a essa região, ele vai pegar uma coloração diferenciada. Percebe onde tem água, ó, onde tem água, ó, como muda, a gente percebe logo isso aí. De longe você já percebe, ó. O que é que está acontecendo com essa água, água mole, pedra dura, tanto bate até que faz intemperismo químico? Se é uma região elevada, essa água vai infiltrar, vai acumular na rocha, certo? E ela vai seguir por baixo. E aí, como eu falei, em alguns lugares ela vai aparecer dentro das grutas. Tá bom? Então, essa nascente do rio aí, ó, e esse rio, ele segue para as regiões mais baixas. Ó, tá vendo aí? Ó, eita, que maravilha. Mas, Leão, por que que na margem desse rio... Deixa eu ver aqui se dá para mostrar, se tem algum lugar em azulzinho aí. Eu queria ver algum lugar em azulzinho na margem do rio. Só tem na cidade. Aqui. Pronto. Por que que na margem do rio essa vegetação ela não se apresenta abundante? Aqui você já sabe, né? Ação antrópica. Então, ó. Mas onde tem água, você já vê logo a bananeira, por exemplo, ela absorve muita água.
Então, você já percebe que ali você já vai encontrar bastante água. Então, é só conhecer o tipo de vegetal, que aí você vai começar a entender melhor a presença ou não de água. Solo avermelhado, presença de ferro. Ó. Aqui você já encontra uma presença maior de água, mas eu queria na margem mesmo do rio, para a gente perceber que nessa região o solo que vai estar exposto é apenas o horizonte R. Lembra de horizonte do solo? Apenas vai aparecer o horizonte R. E aí é que está. Se é apenas o horizonte R, é apenas a rocha matriz. Essa água ela está ali fazendo temperismo químico na rocha matriz. Então ela ainda não vai conseguir infiltrar. Se essa rocha for uma rocha metamórfica dessas regiões, aí essa rocha ela não vai absorver essa água. Aí na parte mais elevada a gente não encontra rocha sedimentar, só nas partes mais baixas. E a rocha sedimentar é que absorve essa água. A ígnea também ela vai absorver, mas nem tanto como a rocha sedimentar. Pronto. Voltando aqui, eu queria pegar uma outra região. Deixa eu ver aqui. Mais próximo do Mato Grosso. Pronto. Vou pegar aqui uma região mais próxima do Mato Grosso. A casa de alguém. Mas você já percebe uma vegetação mais abundante. Ó, o cara tá tirando onda, ó. Parece um parque, né? Nessas regiões aí, a gente encontra águas termais. Por que águas termais? Eu estou numa região mais elevada, consequentemente, agentes endógenos aí. E esses agentes endógenos, ó, é um parque. Margeando a vegetação. Na lateral, você já entende aqui que é plantação, ó. Ok? Plantação. Olha o que restou da floresta. A ação antrópica é cruel, né? Então, ó, a presença da cidade, o que faz com a vegetação, faz zoneamento dessa região e acaba, eu queria uma região assim, ó, esse pontinho azul aqui. Vamos ver o que é que ele me apresenta. Pronto, aqui eu já estou dentro de um parque. Eu estou aí numa região de cerrado, olha a vegetação aqui, ó, como ela é maior, formação de bosques, tá vendo aí? Mas você já percebe que o solo, ó, o horizonte aqui que a gente consegue observar, o solo, rocha. Então, rocha matriz. Eu já estou aqui, ó, numa mata de galeria. Essa mata de galeria aqui, ó, ela já consegue dimensionar, se eu chego numa região próxima, aquilo que eu queria mostrar, ó, ó a rocha predominante aqui, a rocha matriz exposta. Então, você percebe que é um processo de lixiviação e lateralização. Lixiviar, a chuva vem, ó, lava e acaba infiltrando. Lateralizar, vai lavar de forma vertical. Uma é horizontal, a outra vertical. Tá bom? Então, a presença aí do rio e a gente consegue dimensionar como é esse cerrado numa região com maior presença de água. Mas você percebe que aqui, ó, casca do vegetal ela é mais grossa, certo? Os galhos são retorcidos, eles vão subindo. Bom, então aí você já percebe como é essa região mais robusta. Saindo daqui, indo para a região mais a nordeste, pegar aqui o Maranhão.
Ver se a gente consegue identificar. Aqui é uma terra indígena. Cliquei em cima da terra. Ele vai me dar as características aí dessa região. Deixa eu ver se consigo visualizar alguma coisa. Vou pegar um pontinho aqui embaixo. Espero que não seja uma cidade. Então, toda essa busca você pode fazer através do Google Earth aí, para entender as características, visualizar melhor as características deste cerrado. Pronto, ó, da parte mais elevada, ó, o horizonte R aí. Eita, ó, a rocha matriz vermelha, haja ferro nessa região. E ó, tá vendo aí? Linda imagem, viu? Isso aqui, ó, gente, ó, como é impressionante, ó, o vegetal se adaptando a essa região. A parte mais baixa, ele vai estar todo adaptado aqui a esse habitat. Maravilhoso. Pronto. Muito obrigado. O Fábio e o André aí fez essa foto muito bonita. Dá até vontade de ir. Você olha para o céu, ó, aquilo que eu falei para você, nas regiões mais distantes, você vai perceber, ó, vai chover nas regiões mais elevadas. A gente busca lá no horizonte as regiões mais elevadas, então vai chover lá. Essa região inteira aqui, há uma precipitação, mas bem pouquinha. Como a gente percebe que está exposto ao horizonte ó, essa aqui é a parte mais elevada disso aí. Então, chove na lateral, chuva orográfica, e aí, consequentemente, o vegetal ele acaba crescendo. Lembrando que eu estou aqui numa região mais próxima do Maranhão. Bom? Mais próxima aí do Nordeste, lá na região do Maranhão. Se eu me aproximo do Piauí, a coisa vai ficar mais quente. Então, você pode fazer toda essa viagem aí na busca de compreender melhor aí a vegetação e a característica do domínio morfoclimático aí amazônico, beleza? Voltando para cá, ainda tem um tempo, 9h16. A gente vai entrar aí no domínio agora da Caatinga. Isso aqui a gente entende um pouco melhor. 9h16, minha aula termina 9h25, não é isso? Sim. 9h25. A gente entra agora no outro domínio morfoclimático. Esse domínio morfoclimático que a gente vai acabar entrando agora é o domínio da Caatinga. Caatinga aí é bem fácil para a gente. Por quê? Porque a gente, imagino eu, que você já tenha viajado para a região mais quente daqui da Bahia. E aí a gente já consegue perceber que vai ser quente e também vai ser seco. Agora, por que isso ocorre? Aí a gente tem que entender de que a primeira característica da Caatinga é que ela vai se formar por conta das regiões de elevação que impedem que essa massa de ar ela siga para o continente. Então, o que seria a Caatinga? Caatinga é bem fácil, gente. Caatinga, o próprio nome já diz, é mata branca. Se é mata branca ou se é mato branco, você já percebe que vai ter a característica de uma região que tem, já de cara, um ambiente seco ou sem presença de água. Tá bom? Mas existem vegetais que se adaptam a esse ambiente. Então, não se engane, esse vegetal que está aí, ele está adaptado a esta região. É uma extensa região do Nordeste brasileiro que ocupa mais de 70% de sua área. 11% do território brasileiro. Então, não é uma pequena faixa, é uma grande faixa. O solo da Caatinga é razoavelmente fértil, apesar de raso e conter grande quantidade de pedras. Então, se a gente encontra muitas pedras, houve um temperismo. E esse intemperismo aí, geralmente, se não tem água, é intemperismo físico. Também existe intemperismo biológico, certo? A ação antrópica, ela vai ser minimizada por conta do calor. O homem não vai se adaptar a essa região, então ele vai fugir dessa região. Aí a gente entra naquele conceito de deserto. Deserto, ele vai considerar deserto árido e semiárido uma região com
pouco volume d'água, pouca precipitação. Então, sem água, ele não vai conseguir sobreviver, então a ação antrópica aí é quase nenhuma, com exceção em Las Vegas. Pô, Las Vegas, os caras transformaram um deserto numa região extremamente povoada. Por quê? Porque ele levou para uma região de deserto a característica econômica. É o que deveria ser feito com essa região aí do domínio das caatingas. Então, o turismo é que deveria ser incentivado nessa região. Agora, um turismo que fosse voltado, óbvio, à preservação ambiental. A questão do estudo aí deste bioma e deste também domínio morfoclimático e deste solo e deste clima e dos vegetais, da fitogeografia que aí existe, e também a questão histórica. Nós sabemos que tem muitos fósseis nessa região. Então, a arqueologia, a história, o turismo, a geografia do lugar, certo? Eles, consequentemente, eles iriam avançar muito mais. Então, dizer que o Nordeste é pobre, aí não. Por exemplo, se o Nordeste se separasse do restante do Brasil, esse ambiente aqui seria um dos mais propícios, eu falo o Nordeste inteiro, incluindo essa região aí do domínio da Caatinga. O Nordeste brasileiro, se separasse do restante do Brasil, seria um dos mais promissores, porque a gente teria um dos maiores litorais, certo? Se aqui fosse um outro Brasil, maior litoral. Aí, quando a gente vem a questão cultural também, então, o setor de turismo estaria bem. Quando você segue para o interior, você encontra também essa região aí com arqueologia muito forte. Então, o turismo também poderia ser explorado aí. Outra coisa, recursos naturais a gente encontra muito, porque a gente segue até o Maranhão com aí presença do domínio amazônico. Então, você tem toda a variação, muita umidade, muito calor, muita secura, tudo muito. Tudo muito. E o solo propício para também fazer agricultura. Porque o solo ele é razoavelmente fértil. O solo da Caatinga, como a gente disse, é razoavelmente fértil. Contém grande quantidade de pedras. A Caatinga abrange os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, sul e leste do Piauí e nordeste de Minas Gerais. Vai até Minas, tá bom? Como eu falei, regime pluviométrico aí mínimo e altíssimas temperaturas, tá bom? Lembre-se, nas regiões mais elevadas, estou falando de solo, relevo, a temperatura baixa, ok? Agora, nas regiões mais baixas, que aí você tem depressão sertaneja e também tem as regiões de planície, as temperaturas são elevadas. A gente percebe isso aqui em Salvador, região de planície. Quando você adentra, por exemplo, a região aí de Feira de Santana, você percebe o aumento da temperatura considerável. Então, está aumentando também o relevo, mas esse relevo ainda não é considerável para quê? Para diminuir tanto a temperatura. A gente só vai perceber a diminuição da temperatura aqui na Bahia quando a gente segue para o sul, certo? Ou para as regiões mais elevadas na Chapada Diamantina, seguindo aí o sudoeste da Bahia. Então, tropical semiárido é a questão. Lembra? Tropical equatorial. Olha aqui, o tropical semiárido, variação do clima. Certo? Tropical semiárido. Aí você tem médias térmicas elevadas, acima de 26 graus, média pluviométrica entre 300 milímetros e 800 milímetros. Então, a gente já considera isso um semiárido. 300 milímetros é muito. Numa região de deserto, no máximo, eu estou falando, chega a 100 milímetros no ano. 100 milímetros no ano na região de deserto. Então, perceba, 200 milímetros eu já estou na região árida, 300 milímetros semiárido, chega até 800 milímetros, gente. Então, chove muito nessa região. Muito, é óbvio que eu estou comparando a árido e deserto. Não é muito comparado à região aí equatorial. Enquanto de sistemas atmosféricos, então você percebe que você tem maritimidade, continentalidade, massa de ar equatorial, massa de ar continental, massa de ar oceânica, até a massa de ar polar chega nessas regiões. Ela não consegue adentrar por conta do relevo, que é que dá a característica da Caatinga.
rios intermitentes, ok? Esses rios aí intermitentes, eles vão estar temporariamente preenchidos, ou seja, eu vou ter uma lâmina d'água temporária. Então, vai ter um momento que eu não vou encontrar água nenhuma. Mas ali você já consegue entender que ali é um rio. Se eu continuar escavando, eu posso encontrar água lá embaixo. Ok? Mas, aparentemente, eu não consigo encontrar água. Tem momentos que eu não encontro água nem escavando muito. Como é que a gente consegue entender que não tem água nem escavando muito? É só olhar para a lateral. Se tem a vegetação e ela está cinzentada, significa que já tem bastante tempo que não chove ali. Se eu observo da lateral e a vegetação está esverdeada, verde claro, verde escuro, verde muito escuro, se tiver muito escuro, choveu há pouco tempo. Ok? Então, a gente consegue perceber pela vegetação e, óbvio, depois pela presença dos animais, se choveu ou não choveu ali. E a gente chama esses rios intermitentes ou rios temporários. Exceção, óbvio, do rio aí, que é permanente, certo? Que é o Rio São Francisco, a gente chama esse rio de o Nilo brasileiro. Por quê? Porque o Nilo lá na África, ele nasce nas regiões de montanha, no Rift Valley, e ele segue para a região deserta. Entende? Mas ele não seca. Do mesmo jeito, aqui o Rio São Francisco. Nascente no tropical típico. Então, perceba que a nascente do Rio São Francisco, ele vai estar na região de Minas Gerais. Então, vai estar ali entre a região de Cerrado, certo? Então, o último bioma, o último domínio morfoclimático e bioma também que a gente viu, esse bioma, ele vai abastecer. Quando eu falei, quando vai chover na base da montanha, essa água vai escorrer para um lado. Então, ali vai ser a nascente de um rio, que aí, no nosso caso, a gente tem um clima tropical típico. Já tocou meu horário, e aqui você já consegue perceber que essas regiões elas vão ter altiplanos, regiões côncavas e regiões convexas, regiões mais elevadas, regiões mais baixas. Mas percebe que essa variação não é de tão grande altitude. Você tem a partir de 200 metros, chegando a, no máximo, 1.000 metros. Então, é uma região onde houve um intemperismo aí, químico e físico, fazendo com que essa região ficasse mais baixo possível. Se é mais baixo possível, eu estou falando também, nessas regiões mais elevadas, de regiões de escudos cristalinos, então eu encontro muitos minerais preciosos aí também. Beleza? Próxima aula a gente volta aí com domínios das caatingas a partir dessa região do Planalto Nordestino. Um abraço. Fui. Tchau, professor. Valeu. Tchau, professor. Beleza. Tchau, professor. Até a próxima aula. Tchau, professor. Valeu.